Hey peoples! Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ser tipo um desenho e fala, um pinto e fala. Usar esses giz a óleo para fazer as pinturas, e as pinturas vão ser sobre cada matéria que eu tive esse semestre na faculdade, e enquanto eu vou pintando, eu vou contando para vocês sobre como foi fazer cada matéria, como eu sempre faço aqui contando sobre o meu curso de terapia ocupacional. Se você não sabe o que é terapia ocupacional, tem um vídeo aqui falando. E enfim, gente, olha esse caderno também, que lindo, ele já é personalizado, então eu decidi personalizar cada matéria também. Aliás, eu comprei esse caderno da Artist Story, ela também faz terapia ocupacional e eu vou deixar o Insta dela aqui embaixo para vocês acompanharem o trabalho que ela faz com cadernos artesanais. Também tem um vídeo fazendo um unboxing desse caderno que eu amei muito, também vou deixar aqui nos cards esse vídeo para depois vocês irem lá ver. Pintar pode ser um recurso terapêutico porque é uma atividade expressiva e hoje eu vim trazer sobre esses materiais, que você pode usar nessa atividade expressiva. Ele é um giz um pouco diferente do outro, porque ele sai bastante pigmento, bastante cor, e dá pra você passar o dedo depois, que ele vai dar uma espalhada, assim como eu for mostrando pra vocês depois. Enfim, aí fui fazendo uns retângulos, assim, porque eu queria fazer um pôr do sol, e daí depois eu ia dar aquela esfumada que eu falei aqui pra vocês. Quis fazer um pôr do sol, então eu usei primeiro o vermelho, as cores mais fortes por cima, e depois eu peguei o laranja e passei por baixo. Decidi fazer um pôr do sol porque essa matéria era atividade de lazer e brincar, e isso me remete a parques e em lugares especiais, assim, e ver um pôr do sol é algo muito bonito, que a gente às vezes vê na praia, às vezes vê em parques, e é algo que com certeza me lembra lazer, então por isso que eu decidi fazer isso. E também porque esse recurso era ótimo para fazer isso, porque ele dá para esfumar, como eu falei, e fica lindo no final. Por fim, eu usei o amarelo. Essa matéria ela foi uma das que eu mais gostei e é algo que com certeza eu vou querer trabalhar, porque eu sabia que eu já amava essa parte da arte, da cultura, como eu tô fazendo aqui com vocês uma arte. E agora vamos para a parte da arte que eu vou esfumar. Eu peguei um papel higiênico, também pode ser um algodão, e aí comecei a dar uma esfregadinha ali e ele vai soltando mais tinta assim. E ficando de uma forma mais natural, não tanto com os riscos do giz, e sim mais misturado, assim, as cores também. Voltando a falar dessa matéria, eu amei porque eu acho que o lazer é muito importante para todos nós, e é muito importante que todas as pessoas possam ter acesso a esse lazer, E para as crianças, o momento de brincar, que é uma ocupação principal das crianças, e também porque com certeza isso é algo que contribui na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, e é algo que às vezes a sociedade acaba não dando tanto valor, assim, devido a ter que sempre trabalhar, devido ao capitalismo que a gente vive, E como é importante os momentos que a gente pode apreciar um pôr do sol e ter esses momentos de lazer e brincar. E agora vamos para a próxima matéria, que é a ortopedia, essa bem da área da saúde. Inclusive, a gente teve as aulas que o professor passou, que eram dos alunos de medicina, então, foi meio difícil, assim, mas o professor foi bem tranquilo, as atividades que ele passou, que era mais pra gente fazer um resumo das aulas. A ortopedia é bem importante também para terapia ocupacional, porque muitas vezes a gente vai trabalhar ajudando pessoas na recuperação de acidentes ortopédicos, às vezes idosos que precisam, continuar fazendo essa estimulação do corpo para não degenerar, e tal, e continuar ativo ali aquelas partes. E também, às vezes, pessoas que ficaram em hospitais por muito tempo, às vezes ficaram em hospitais e precisam voltar a trabalhar a sua musculatura, os ossos, Inclusive, falando em hospitais, uma das próximas matérias que eu vou falar para vocês vai ser terapia ocupacional nos contextos hospitalares. Assim que eu pensei em ortopedia, o desenho que me veio à cabeça foi aqueles de raio-x, assim. Então eu me inspirei num desenho que eu vi na internet e fui fazendo.
Mais especificamente, o que eu aprendi em ortopedia foi doenças degenerativas como artrose, traumas nos membros inferiores e lesões esportivas, patologias dos membros superiores, traumas dos membros superiores, trauma musculoesquelético, doenças congênitas, doenças neuromusculares como a paralisia cerebral, a coluna vertebral, né, e as lombalgias. De todos, esse foi o mais difícil, mas não foi algo que me estressou. Eu gostei de fazer, fui fazendo bem delicadamente e tal. Bom, tanto o desenho quanto a matéria, né, foram difíceis. Mas a matéria, apesar das aulas serem mais difíceis, né, as atividades foram mais tranquilas. Enfim, no curso de terapia ocupacional tem bastante dessas matérias mais assim da área da saúde, sabe? Que às vezes são mais difíceis, como anatomia, bioquímica e tal. Mas eu vejo que muitos professores, às vezes, eles, tipo, não exigem tanto assim dos alunos, porque eles sabem que a maioria vai mais por um lado de querer mesmo dessa parte mais humana, tal, mais da saúde mental e de partes mais sociais também, né? Inclusive, a terapia ocupacional na federal, ela tem uma vertente bem social, inclusive depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. E não tô falando como se fosse fácil, né? Eu tô dizendo que se vocês têm vontade de entrar na terapia ocupacional, assim como eu, porque gosto mais desse lado mais humano, assim, mais dessa parte social, é que vocês não devem deixar de entrar por causa dessas matérias. Mas também, se você gosta mais dessa parte mais ortopédica e tal, dessa parte mais da saúde mesmo, né? Também é um bom curso, tipo assim, você pode se aproximar mais desses professores e tal, fazer projetos de extensão mais voltados a essas áreas, porque, por exemplo, terapeutas ocupacionais podem trabalhar com terapia de mão, reabilitação, né? E exercícios para o corpo, né? Que geralmente a maioria dos terapeutas ocupacionais fazem, e também precisam analisar como a pessoa está desempenhando nessas atividades, porque às vezes essas pessoas tiveram algum acidente, tiveram algum trauma, né? Alguma parte do corpo, às vezes também essas pessoas vieram de algum hospital. Enfim, falando agora um pouco sobre a técnica do giz, eu escrevi aí, né, ortopedia, e depois eu peguei um cotonete para ir passando por cima para deixar mais suave, né, como eu disse, para deixar mais esfumado, assim, não deixar tão marcado o giz. Depois ali embaixo eu escrevi e traumatologia. E no fim ficou assim, tcharam! E agora vamos para metodologia científica. Eu pesquisei algumas ideias ali no Google. Essa primeira aí foi a que eu mais gostei, então vou tentar fazer inspirada nela. Sobre essa matéria, eu gostei até, assim, é algo que a gente sempre aprende na faculdade, né? Eu já tinha tido metodologia científica 1. É uma matéria um pouquinho chata, assim, tipo, porque tem algumas coisas que às vezes é meio chato, né? Tipo, ficar fazendo aquelas referências certinho, tal, e citação, essas coisas, mas é super importante, né, ainda mais nesse meio acadêmico, tipo, é super importante você referenciar alguém, porque senão você vai estar pegando ideia de outra pessoa, né? Isso não é legal. Mas enfim, também essa matéria também eu acho interessante, né, sobre a pesquisa, porque eu gosto muito de aprender sobre a pesquisa, porque eu quero muito também fazer pesquisas, assim, e tal, por mais que eu acho meio complicadinho essa parte de fazer tudo de uma forma bem acadêmica, assim, bem certinho. É uma das melhores maneiras de você fazer ciência, de você registrar o que você estudou, e isso é muito importante, ainda mais na minha profissão, terapia ocupacional, né, que é uma profissão que muitas pessoas não conhecem, inclusive não tem muitos artigos sobre isso, não tem muitas pesquisas, então acho que é algo super importante pra gente que está se formando nessa área, fazer pesquisas, fazer artigos, e inclusive também, né, essa matéria ela é uma preparação para o TCC.
Inclusive, aí desenhei um cientista tendo uma ideia, e a ideia que eu tenho para o meu TCC é sobre a arte como uma forma, né, de terapia ocupacional, arte na terapia ocupacional, abordando todos os recursos, como a pintura, como a literatura, a fotografia. Isso é o que mais me encanta nessa profissão, como eu já disse para vocês, e também são conteúdos que eu quero ir trazendo aqui para o canal, então já vamos aproveitar para ir estudando e compartilhando esse conhecimento. Atrás eu decidi colocar como se fosse esse sol ali, né? Também lembrando ali da lâmpada, da ideia. E aí depois, como se fosse a química ali saindo do negócio de colocar coisas químicas da ciência. E depois eu decidi fazer também como se fosse um pôr do sol, né? Já que tem ali o sol. Fiz com a mesma técnica que eu usei para fazer o pôr do sol no desenho das atividades de lazer e brincar. E ficou assim. Depois eu escrevi metodologia científica. E essa foi a arte dessa matéria. E eu descobri que esse giz pega na pele e eu fiz até uma tatuagem, então se vocês quiserem aprender, comentem aí embaixo que eu trago um vídeo. E agora então vamos para a matéria de processos de terapia ocupacional nos contextos hospitalares. Eu me inspirei na capa do caderno para fazer também um jaleco, né, porque os profissionais eles usam no hospital. Dessa vez então eu usei tinta guache mesmo, e fiz uma mistura de cores, desse verde aí com o branco pra ficar uma cor de roupa assim que usa no hospital. Enfim, essa também foi uma matéria muito interessante. A gente fez vários estudos de casos clínicos, que a professora passava pra gente alguns casos, né, que as pessoas poderiam chegar no hospital, e aí a gente fazia as implicações para a terapia ocupacional, como que a TO poderia ajudar, como é o processo da terapia ocupacional, desde a avaliação, os objetivos gerais e os objetivos específicos, as estratégias e os recursos terapêuticos, a reavaliação e a alta e os encaminhamentos. Inclusive, também a gente estudou que a terapia ocupacional pode auxiliar os pacientes que estão com Covid, né, e estão internados, através da facilitação do posicionamento, ou dizer para eles qual o melhor posicionamento para que eles possam ficar, técnicas de conservação de energia, ajuda através da tecnologia assistiva, por exemplo, também o uso da comunicação alternativa ampliada, que são cartõezinhos assim como imagens. Quando o paciente, por exemplo, está com dificuldade de falar, você pode dar um cartãozinho para ele escrito, algumas coisas, por exemplo, para ele falar que ele está com dor no peito, que ele tá com alguma dor em outro lugar, é só ele contar, não precisa falar, né? Porque às vezes realmente o Covid ele pode acabar gerando essa dificuldade na fala. A gente fez vários trabalhos em grupo nessa disciplina também. Um dos primeiros trabalhos que a gente fez era analisar artigos. A gente pegou um artigo falando sobre cuidadores de crianças, né, que tiveram câncer, e a maioria eram as mães das crianças, né? E é bem interessante olhar por esse lado da pessoa que cuida também, né? Porque às vezes a gente acaba olhando mais pro lado do paciente, dando mais atenção para ele, sendo que a pessoa que cuida também precisa ser cuidada, também precisa dessa atenção.
que muitas vezes essa pessoa acaba deixando seu emprego, se afastando dos outros familiares e também deixando de ter seus momentos de lazer. Sobre a pintura ali, eu fiz o jaleco, né? A parte que ficaria pra dentro eu tentei deixar um pouco mais escura pra dar mais uma impressão de sombra. E depois eu peguei o giz pra dar uma contornada. Bom, então pra gente fazer esses estudos de caso, a professora criou alguns casos para que a gente pudesse analisar, né, como o terapeuta ocupacional poderia trabalhar com essas pessoas. Um dos casos, por exemplo, foi de uma mulher que ela sofreu um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e ela foi encaminhada para terapia ocupacional com queixa de hemianopsia homônima direita, que no caso é quando a pessoa perde a visão, nesse caso foi o lado direito, né, que ela perdeu. Apraxia, que é quando a pessoa não consegue realizar os movimentos como ela gostaria, e afasia de expressão, que é quando a pessoa não consegue expressar em palavras, em frases bem elaboradas o que ela gostaria de dizer, ela consegue apenas criar conceitos. E, enfim, né, isso acaba prejudicando muito a vida social dela e o trabalho dela, né, que como estava descrito no caso, ela era professora. Então, para professores é muito importante que eles tenham essa fala, né, para os alunos poderem entender. Então, se ela estava com uma afasia de expressão, ia ser difícil ela continuar nessa profissão que era tão significativa para ela. Então, aí já tem um rompimento da ocupação dela, né, também a questão da visão, questões das atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária dela, como, por exemplo, cozinhar, fazer algumas coisas assim, acabam sendo afetadas devido a todas essas questões. Então, gente, voltando a falar do desenho, eu tinha escrito ali processos de terapia ocupacional, só que não coube, e eu tinha escrito de giz. Daí eu decidi passar o algodão por cima, né, pra deixar ali um verdinho, assim, esfumado, e depois escrever por cima com canetinha mesmo. Como esse giz ele deixa bem pigmentado e deixa a cor bem forte, eu decidi passar um cotonete aqui por cima também para deixar mais suave. Coisa também é que foi muito interessante poder fazer essa disciplina de processos de terapia ocupacional no contexto hospitalar junto com a de ortopedia, porque em ortopedia a gente estava fazendo aula junto com os alunos de medicina e aí eu não conseguia aplicar muito bem a terapia ocupacional. E aí, quando a professora trazia esses casos clínicos, né, eu conseguia entender muito melhor, como, por exemplo, a gente viu um outro caso lá de uma paciente que ia fazer uma artroplastia do quadril também, que era algo que eu tinha visto em ortopedia, e consegui juntar as duas coisas na minha cabeça. Achei que ainda podia ter mais um toque, e ali no cantinho eu passei mais giz para depois também passar de novo o algodão e deixar mais esfumadinho ali também em outras partes da folha. E ficou assim, eu gostei bastante. Me lembra a capa do caderno e eu achei legal que tenha por dentro, é igual aqueles livros que em uma parte do livro você entende a capa. E agora vamos para processos de terapia ocupacional no contexto social. Olhei naquela imagem ali que tem as pessoas dentro de uma casinha do CRAS, e aí eu fui desenhar essa casinha com algumas pessoas. Comecei fazendo um chão em perspectiva. Enfim, essa perspectiva social também é algo que a Federal traz muito. No meu curso de terapia ocupacional, a abordagem é bem social e, pelo que eu já ouvi falar também, no curso de psicologia é bem social. E acredito que tenha essa questão mesmo por ser uma faculdade pública, né? Eu acho interessante isso também, porque a gente tem que valorizar o que é social, né? Porque a gente mesmo está estudando em uma faculdade pública, então a gente tem que valorizar o SUS, a saúde pública, a educação pública, eu acho isso muito importante. Então, sobre a terapia ocupacional social, ela que olha muito para as pessoas, para a vida das pessoas e das pessoas que estão em vulnerabilidade social, que precisam de ajuda. Também pensando em uma questão histórica e nas pessoas marginalizadas pela sociedade, né? Que se a gente for olhar para a história, as pessoas que são marginalizadas hoje são pessoas que sofreram, né, na história.
Por exemplo, a gente estava vendo sobre as questões dos jovens de periferia na matéria de lazer e brincar, que são jovens que muitas vezes acabam não conseguindo ter acesso ao lazer, porque é difícil a questão de ficar saindo ali na periferia, é difícil ter o dinheiro para poder ter esse acesso ao lazer, porque muitas vezes eles acabam ficando desempregados, porque são pessoas que, devido, né, a toda essa marginalização da sociedade, às vezes acabam tendo mais dificuldade de encontrar empregos devido a questões de escolaridade ou até mesmo o próprio preconceito das pessoas, né? E aí, esses jovens, se não têm dinheiro, não conseguem ter acesso a esse lazer, isso tudo entra em uma privação ocupacional, uma injustiça ocupacional também. Aqui entra o papel do terapeuta ocupacional social. Ele vem trazendo políticas públicas, recorrendo por políticas públicas, entrando em contato com essas pessoas para que elas consigam ter acesso ao lazer. Por exemplo, que existe a política pública que jovens de baixa renda podem pagar meia no cinema. Tem a criação de projetos de lazer, de arte, cultura, nesses ambientes assim de comunidade. Também outra coisa que eu aprendi na disciplina de saúde mental é que existem os SECOS, que são centros de convivência, onde são ofertadas oficinas de forma gratuita, tem atividades de lazer, os grupos podem se encontrar, né, para ter interação social. E, enfim, aqui em Curitiba ainda não existe um SECO, e em São Paulo existe alguns, e é algo muito importante que eu acho que tem que chegar cada vez em mais cidades. É um lugar que eu gostaria muito de trabalhar e de conhecer. Antes de fazer essa disciplina de saúde mental, eu não sabia que isso existia e eu acho que é algo super importante que cada vez deve acontecer mais nas nossas cidades. Também relacionei o tema da redação do Enem, que foi registro civil e a invisibilidade das pessoas que não têm esse registro civil, né? Que foi o tema. Porque não ter esse registro civil já é uma exclusão social, porque você não conta em nada, você não tem um CPF, nem em estatísticas você conta. Então, pro Estado é como se você não existisse. Então, isso é algo muito grave. Eu achei super importante que caiu isso na redação do Enem. Achei difícil também. E fiz um vídeo aqui no canal contando sobre a relação que eu fiz entre essa área assim da terapia ocupacional social com isso que caiu no Enem. Desenhei as pessoas ali de mão dada, são um pouco diferentes, são crianças, adultos, e porque eu acho que essa questão social é algo que todas as pessoas devem dar as mãos e se unir. Fiz uma casa também porque a moradia é um direito de todos, e além disso, todas as pessoas devem dar as mãos e se unir porque todos nós vivemos em uma única casa que é o planeta Terra, né? Depois, para fazer o céu, eu decidi fazer alguns riscos, porque eu queria que ficasse algumas partes em branco para aparecer as nuvens. E aí eu fiz alguns riscos em azul, depois fui usando o algodão para passar por cima.
Só que eu acabei achando que os riscos ficaram muito fortes e demonstrando muito que tinha riscos ali. Eu não queria essa intenção. Depois eu tentei dar uma corrigida com o cotonete, porque ele dá uma aliviada assim nos riscos, só que não adiantou muito, então eu decidi usar o giz deitado. Eu gostei bastante, depois eu passei também o algodão e ficou bem melhor, bem mais suave e ficou do jeito que eu queria. Depois eu fiz a grama e fiz também com o giz deitado. No fim o desenho ficou assim, eu amei muito e depois eu escrevi com a canetinha terapia ocupacional social. Bom, gente, aqui no canal eu falo sempre de terapia ocupacional e também posso tirar as dúvidas que vocês tiverem, só deixar aqui nos comentários. Eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando, podem me seguir lá no Instagram também, Isabela Tesk, que lá também estou postando conteúdos de TO. Comentem aí qual foi o desenho que vocês mais gostaram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso, tchau e um beijo!